Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria de orientação de estudos da trilha 3. E hoje a gente vai falar sobre vetores, ou em inglês, né, array, que fica mais bonito, né, mais chique falar array. Que é o quê? É uma variável composta. A gente estava vendo até o momento, né, variáveis simples, e a partir de agora a gente pode pensar em variáveis compostas, né. O que que é uma variável simples? Uma variável que recebia apenas um valor, né. Enquanto no array a gente consegue armazenar vários valores em uma única variável. Então pensa assim, se eu tiver uma turma com 50 alunos e quero guardar a nota desses 50 alunos, eu vou criar uma variável para cada aluno? Não preciso, né. Eu posso criar um array e colocar todas as notas deles dentro deste mesmo array, né. Então eu consigo organizar vários valores dentro de uma única variável. E para acessar esses valores dentro dessa variável composta, né, como eu vou ter várias, eu preciso indicar. Como é que eu vou pegar aquele 50 que está ali, né? Como é que eu vou usar o 30? Como é que eu vou usar o 10? Quando a gente cria um vetor, automaticamente é criado para ele também um índice, que começa em zero e vai até o tamanho do vetor, né? Esse vetor a gente vai ver ali, esse array, né, a gente vai ver que tem uma propriedade. É um método, na verdade, né, uma palavrinha que a gente usa, que é o length, que ele deixa automático o tamanho do vetor, né, não seria automático, mas, assim, flexível, né. Conforme eu vou tendo valores, eu vou colocando e ele se adapta a esse valor. Então, para percorrer um vetor, eu sempre vou ter índices, então, para percorrer os índices, né, então, ó, o índice 0 tem o valor 10, o índice 1 tem o valor 20, o índice 2 o 30 e assim por diante. E só que para percorrer esse vetor, eu preciso ter um laço de repetição, porque eu preciso interagir com todos esses índices, né, com todas as posições do vetor. Se eu não usar um laço de repetição, eu vou acessar a primeira só, né, ou vou ter que colocar manualmente todas as posições dos índices para poder acessar o valor que tem dentro. Mas aí, claro, né, falei tudo isso aqui, vamos ver por partes, né, para para ir vendo por partes. Vocês já devem ter usado, né, lá na trilha 2 a gente já comentou um pouquinho, aqui a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, né. Então o que que são vetores ou arrays, né? É uma boa prática a gente sempre costumar falar em inglês, né, porque as linguagens são todas em inglês, então mas por costume, né, também, sei lá, também chamamos de vetores. Então, os vetores ou arrays são estruturas que permitem armazenar uma lista de dados na memória principal do computador, né? Ao invés de um valor, os vetores nos permitem armazenar uma lista. Elas são úteis para inserir ou remover itens de uma lista de compras ou de alunos de uma turma, por exemplo, né? Que nem eu comentei o exemplo das notas. Com os vetores é possível recuperar todos os itens inseridos em uma lista. Porque ele tem um índice numérico que começa em zero, né, que identifica cada elemento da lista. Então, na verdade, esse índice do vetor, ele vai ser o endereço, né, para eu poder acessar. Que nem eu falei antes ali, quero acessar os 50, qual é o endereço do valor 50 nesse array? O endereço desse valor 50 é o índice 4, então na posição 4, né, eu vou ter esse valor 50. Então, para referenciar um item do vetor, devemos indicar seu nome, seguindo por um número entre colchetes que aponta para o seu índice, né. Então, sempre que eu for trabalhar com vetores ou com arrays, né, eu vou estar trabalhando com colchetes, não chaves, né, colchetes. E dentro desse colchete eu vou ter um valor, né, que vai ser o número do índice. Então é importante reforçar que o vetor inicia pelo índice zero, né, portanto, para obter o primeiro produto inserido no vetor, devemos utilizar produto no índice zero. Às vezes, olhando assim, falando, né, qual é o primeiro,
botei o casaco. Tirei o casaco, vou botar o casaco de novo. Quando a gente pensa assim, o primeiro valor do vetor, quem é o primeiro valor do vetor, né? Por ouvir, de repente, a palavra primeiro, a gente pensa no índice 1, né? Mas não, a gente sempre começa pelo índice 0 no vetor. Então, o primeiro valor de um vetor é o que está no índice 0. Então, né, para obter o primeiro produto inserido no vetor, devemos utilizar o produto no índice 0. Também poderíamos alterar um produto da lista com uma nova atribuição de conteúdo a um elemento do vetor, como? Então, eu posso também, sem laços de repetição, né, se eu quiser alterar apenas um valor específico do vetor, especificar diretamente qual é o valor que eu quero alterar. Por exemplo, aqui, produto no índice 2, quem tem, o que ele tem no índice 2? Ele tem o iogurte, né? Eu quero mudar para queijo. Então, dessa forma, eu também consigo alterar diretamente no valor, né? Consigo mudar o valor através do seu índice, né? Especificando qual que eu quero. Só que daí isso pode ficar complicado, né? Eu posso ter vetores com 500 posições, 1000 posições, né? Então, manualmente ficaria muito complicado de eu olhar no olho, né, os valores do vetor. Então, sempre quando eu falo em vetores, né, em arrays, eu vou precisar de ter um método ou um laço de repetição para percorrer esses vetores. A declaração. Na linguagem JavaScript, não é necessário indicar o número total de elementos do vetor na sua declaração. Para declarar um vetor em JavaScript, devemos utilizar uma das seguintes formas, né? Eu tenho duas formas de declarar. Ou só colocando os colchetes, né? O JavaScript nos dá essa possibilidade de não precisar colocar o número de posições que eu quero, porque de repente, se eu for receber uma string, como é o exemplo aqui, eu não posso prever o tamanho de todas, né? Os tamanhos são diferentes. Então, ficaria difícil para mim se eu tivesse que colocar o tamanho do vetor. Ou, de repente, eu colocaria um tamanho do vetor com um número de posições maior do que ele utilizaria. E aí também eu estaria usando a posição de... estaria usando memória a mais, né? Estaria alocando uma memória que eu não utilizaria. Porque quando a gente cria uma variável, né, a gente está reservando um pedacinho de memória. Ou também a gente pode usar a sintaxe var produtos, new, array, dessa forma aqui. O JavaScript também vai entender que é um vetor. Então, é indicado utilizar a primeira forma. Então, normalmente a gente usa a primeira forma, né? E também é possível declarar um vetor com algum conteúdo inicial. E mesmo assim, adicionar ou remover itens no vetor no decorrer do programa. Então, mesmo que a gente coloque já valor, a gente consegue, a qualquer momento, mudar esses valores. Desculpa, uma tosse chatinha. Então, a instrução a seguir declara e insere 3 produtos no vetor. Então, eu criei lá em cima um produto, né? Aliás, um vetor chamado produtos, e atribui a ele arroz, feijão e iogurte. Está entre aspas, né? Porque são caracteres. Então, isso também é da sintaxe, a gente tem que cuidar. O armazenamento. Uma variável apenas, uma variável simples, né? Armazena apenas um valor por vez. Quando uma atribuição a essa variável é realizada, o seu valor anterior é perdido, né? Então, quando a gente cria uma variável simples, ela só armazena um valor por vez. Cada vez que eu trocar o valor dessa variável, o que tinha antes some, né? Então, após as duas atribuições a seguir, a variável idade permanece apenas com o último valor que lhe foi atribuído. Então, se a variável tinha 18, né, criei a variável aqui da mesma forma, né, que o vetor, eu não preciso atribuir valor, nem tipo de dado quando eu estou criando uma variável no JavaScript. Eu simplesmente defino variedade, né? Se vocês forem estudar outras linguagens, como Java, por exemplo, isso aqui não seria possível, porque ele exigiria que a gente colocasse o tipo, né, de dado na hora que está criando a variável.
No JavaScript não precisa. Então, essa variável recebeu 18, né? Recebeu 18, no valor de atribuição 18, e depois ela recebeu 15. Quando acontece o idade recebe 15, o 18 desaparece. Já os vetores permitem armazenar um conjunto de dados e acessar todos os seus elementos pela referência ao índice que indica cada um deles. Então, assim, após as duas atribuições a seguir, os dois valores atribuídos ao vetor idade podem ser acessados. Então, outra vantagem do vetor é também guardar todos os valores que essa variável recebeu, né? Sem perder nenhum dado. Por exemplo, aqui, a idade na posição 0 tem o valor 18, aqui é a declaração de um vetor, né? A idade na posição 0 recebe 18, e daí o próximo valor que entrar, que é o 15, vai ser colocado na posição 1, o seguinte na 2, depois na 3 e assim por diante. Então, a gente também tem essa vantagem de não perder, né, os valores que essa variável também já recebeu, por exemplo. A, a inclusão e exclusão de itens, né? Então, depois de realizada a declaração no vetor, podemos gerenciar a lista com a inclusão e a exclusão de itens no vetor, né? Com os seguintes métodos. Lembram que antes eu falei de métodos para vocês ali, né? Então, o JavaScript, ele possui vários métodos, né? Para facilitar a vida da gente, vamos dizer assim, né? Uma linguagem que tem vários métodos prontos já, que diminuem a escrita da lógica, né? Tu não precisa fazer toda uma lógica, tu já tem vários métodos que suprem várias necessidades, principalmente para o vetor, né? Precisa tem vários métodos para utilizar com um array no JavaScript. Então, por exemplo, o push, ele vai adicionar um elemento ao final do vetor. Eu conseguiria fazer isso só com a lógica? Conseguiria. Como é que eu teria que fazer? Teria que criar um laço que vai percorrer todo o valor, testar quando chegar, testar, né? Quando fosse o final do vetor, esse vetor receberia mais um valor, né? Acrescentaria esse valor na última posição, enfim, teria que fazer toda uma lógica, né? Para conseguir atribuir um valor ao final do vetor. Mas, como o JavaScript tem esse método push, né? Eu simplesmente dou um push no valor e ele vai adicionar um elemento no vetor. Eu já vou mostrar para vocês os elementos, os métodos aqui em execução, né? Consegui alguns GIFs que mostram essa lógica funcionando aqui na apresentação. O ruim só que depois, quando passar para PDF, né? Para colocar lá no Moodle, ele não vai funcionar, o GIF não vai funcionar. Então, vocês vão ter que assistir o vídeo de novo, a gravação, para ver, né, para ver o GIF funcionando. Então, eu tenho o método push para adicionar um elemento no final do vetor, o unshift, que adiciona um elemento ao início do vetor e desloca os elementos existentes uma posição para baixo, né? Ele vai empurrar. Então, pensem, né, como ficaria mais difícil fazer tudo isso na mão. Então, sempre quando a gente tiver alguma situação, a gente tem que verificar se o JavaScript já não fornece, né, um método para solucionar algum problema. O pop, que remove o último elemento do vetor, e o shift, que remove o primeiro elemento do vetor e desloca os elementos existentes uma posição para cima. Tá? Então, esses são alguns exemplos. Vou desligar aqui. Então, o push, né, que a gente estava falando, adiciona um elemento ao final do vetor. Então, eu vou ter um vetor, como, por exemplo, lista de frutas, né, o chamado lista de frutas, com uva, pera e maçã. E no momento que eu dou um push, um lista, frutas.push, né, sempre que a gente vai acessar um método no JavaScript, a gente vai usar um ponto, né. Quando eu dou um ponto push e o que eu quero inserir, adicionar, ele vai me colocar no final do vetor esse valor, ó. O resultado aqui embaixo que vai aparecer. O abacate fica na última posição do vetor, no índice 3, né? Vai ser colocado aqui no índice 3.
Depois, o OneShift adiciona um elemento ao início do vetor e desloca os elementos existentes uma posição abaixo. Então, ó, da mesma forma, né, para acessar esse valor, normalmente os vetores são declarados como constantes, né, ao invés de var, sempre com constantes. Então, o vetor lista de frutas de novo, né, recebendo um lista.unshift, uva, para colocar o valor no início do vetor e empurrar os outros elementos para frente. Depois do pop, remove o último elemento do vetor. Então, eu não preciso nem especificar, né? Não preciso passar argumentos para o método, porque sempre quando a gente tem parênteses, né, no método, é porque ele pode aceitar um argumento. No caso do vetor, do array, né, eu só coloco o nome do array, ponto pop, e ele já sabe que ele tem que remover o último elemento do vetor. No caso aqui, ele removeu o índice 3. O shift remove o primeiro elemento do vetor e desloca os elementos existentes uma posição para cima. Então, o que vai acontecer? Ele vai retirar a uva, aqui no caso, né, com o shift, e já o pera, maçã e abacate vão se adequar, né, ao índice. Aqui o pera vai virar o índice 0, a maçã vai virar o índice 1, e o abacate o índice 3. Tá? Acho que o GIF deixa bem explicadinho, né, como funciona essa lógica. Tive que tomar um golinho de café, meu Deus, desculpa, senão eu vou começar a tossir de novo. Então, o tamanho do vetor e exibição desses itens. Então, aqueles métodos ali que a gente viu foram alguns métodos para modificar o vetor, né? Para inserir, para tirar, para trocar de posição, enfim. Referente ao tamanho do vetor. Então, uma propriedade importante utilizada na manipulação de vetores é a propriedade length. Essa palavra aqui dá muitos erros na escrita, né? A gente confunde se é TH ou se é HT, sempre no final. Tem até memes relacionados a isso. Na hora de escrever, a gente sempre fica em dúvida. A gente escreve até o G e depois a gente fica pensando, e agora? É TH ou HT, né? Vai ser sempre com TH. Porque senão dá erro, né? Ele não vai reconhecer a propriedade. Então, a propriedade length, que retorna o número de elementos do vetor. Que nem eu falei para vocês, né? A gente não precisa, como a gente não especifica o tamanho do vetor na hora que cria ele, a gente tem essa propriedade que vai pegar automaticamente, né, o tamanho do vetor. Então, a gente não precisa ficar preocupado se o vetor vai ter 10, 15, 20 ou 5. A gente não precisa cuidar, né, o tamanho do vetor. Essa propriedade já vai cuidar disso. Então, vamos consultá-la quando quisermos percorrer a lista, realizar exclusões para verificar antes da exclusão se a lista está vazia, ou então para exibir o número total de itens do vetor. A Rose, deixa eu ver, Rose. Isso, depois eu comento o teu comentário, tá, Rose? Comenta o teu comentário, olha a expressão da sexta-feira da manhã, né? Mas vocês entenderam. Eu deixo o chat fechado aqui, quando depois eu comento o que tu comentou ali. É que não tem como dizer, né? Comenta o que tu comentou ali, é isso aí mesmo. Então, né, a gente sempre, para percorrer o vetor, a gente vai usar esse length. A gente não vai dizer que o vetor tem 10, tem 15, tem 50 posições no final. Então, para percorrer e exibir os elementos do vetor, nas cidades aqui, por exemplo, podemos utilizar o comando for, indicando que a variável de controle i começa em 0, né? E repetir o laço enquanto i for menor que cidade.length. Então, ó, cidade.length, eu não preciso cuidar, né, quantos valores foram atribuídos no vetor. O length já vai cuidar, né, essa propriedade já vai cuidar disso para mim. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor, aqui foi usado o var, tá? Mas também a gente pode usar const para criar o vetor. Não vai fazer diferença. O const vai ser de uma constante, né, que o vetor seria uma variável constante, que receberia valores,
E o var é uma variável do tipo global, né, que é vista por todo o código. Tem aquela questão de escopo, de variáveis e tal, lembra? E aí, nesse vetor aqui, eu vou ter um for, um laço de repetição, né, que vai começar em 0, que o índice, né, o índice do vetor, porque a gente percorre os vetores pelo índice, o índice do vetor vai começar em 0, enquanto esse índice for menor que cidade.length, então, enquanto esse i for menor que o tamanho do vetor cidade, ele vai contar mais um, né, o i mais mais, ele vai incrementar o vetor de 1 em 1. E aí vai mandar um alerta mostrando esse i, né, no caso aqui, ele percorreria o vetor e mostraria o conteúdo de todas as posições do vetor. O tamanho do vetor exibição. Ah, tá, já é o título. Outra forma de exibir o conteúdo do vetor é pelo uso dos métodos toString e join, né? Que nem eu falei para vocês, o JavaScript tem muitos métodos. Eles convertem o conteúdo do vetor em uma string, sendo que no método toString uma vírgula é inserida entre os elementos. E no join podemos indicar qual caractere vai separar os itens. Referenciar apenas o nome do vetor ou o nome seguido pelo método join sem o caractere de separação gera uma saída idêntica a toString. Então aqui eu tenho métodos, né, para exibir o vetor. Eu quero ver o conteúdo do vetor. Eu posso usar o join, né, só o join, e aí ele vai mostrar o vetor com o conteúdo separado por vírgulas, né, como por exemplo aqui, deixa eu carregar de novo. Curso, vírgula, de, vírgula, arrays, né? Só usando o join. Se eu usar o join também, eu posso usar um caractere separador, como por exemplo, as aspas. Não seria caractere separador, mas eu diria assim para ele, eu quero que tudo que esteja no vetor fique entre aspas simples. Então, se eu colocar ali dentro do join, ele coloca as aspas simples. E por último aqui eu tenho um join com sinal de mais, né? Só esperar carregar aqui. Com o sinal de mais, então ele vai mostrar o vetor como se estivesse concatenando, né? Todo o conteúdo, ó, curso mais D mais JavaScript. Então, quando usar dois símbolos, ele vai entender que tu quer botar tudo que está dentro do vetor dentro daqueles dois símbolos. E quando tu botar apenas um, ele vai entender que tu quer separar com aquele símbolo que tu colocou ali dentro, né? E quando tu não coloca nada, ele, por padrão, ele mostra com vírgula. O toString mostraria dessa forma aqui, tá? Mas a gente usa mais o join, a gente quase não usa o toString. Então, com o número de elementos, como localizar um conteúdo, né? Como o número de elementos de um vetor pode ser grande, as linguagens de programação dispõem de alguns métodos para nos auxiliar no controle de seu conteúdo. Um desses controles refere-se à verificação da existência ou não de um conteúdo no vetor. O método indexOf cumpre esse valor. Ele vai retornar o indexOf, retorna o primeiro índice em que o elemento estiver no array. Então, lista de nomes, indexOf, Rafael, ele vai dizer qual posição que está o Rafael. Por exemplo, assim, eu quero descobrir qual posição, né, tá o nome tal, a nota tal. Com o indexOf, ele me retorna, né, o valor das posições em que o conteúdo que eu estou procurando está. O Rafael está na posição 1 e a Maria na posição -1. Por que -1? Porque ele não encontrou. Então, sempre quando eu uso esses métodos e ele não encontra, ele retorna a -1 para a gente, né? É o que está escrito lá embaixo no GIF, quando ele aparece, quer ver? Então, a Maria, ele carregou, né? Vai retornar, ele está procurando, ó, vai retornar -1. Mas não carregou o resto do meu GIF aqui. Eu tinha alguma coisa escrita aqui. Aqui, ó. Essa função retorna apenas a primeira ocorrência.
Em caso de não encontrar, ele retorna -1, tá? Então, não é um método muito bom, por exemplo, se tu quiser achar 2 posições, né, ele só encontra a primeira e já mostra. São exemplos, né, que, sei lá, de repente, em alguma situação que tu tenha, tu pode usar. Então, um vetor pode conter uma lista de nomes, por exemplo, ou de números, né, os vetores de objetos. Além disso, também é possível definir um vetor que contém uma lista de objetos com alguns atributos desse objeto, né. Então eu também tenho vetores, arrays, né, de objetos, não só de valores únicos. Então poderíamos, por exemplo, ter o objeto produto com o atributo nome, marca e preço, ou objeto filme com os atributos título, gênero e duração. Definir um vetor de objetos nos permite realizar operações sobre esse vetor, como classificar os seus elementos por um de seus atributos, né. Eu posso pegar esse objeto e mandar classificar, por exemplo, pelo nome, né, sempre que eu tenho um objeto, esse objeto tem mais de um valor, né, propriedade e valor, propriedade e valor. Então, porque se não fosse objeto, seria um vetor simples, né, um vetor de caractere, um vetor de inteiro. Mas quando eu preciso colocar, por exemplo, um nome e idade de pessoas, né, eu vou ter o atributo nome e o atributo idade, o valor para o nome e o valor para a idade. Então seriam 4 informações, e a gente também consegue guardar isso, né, nos arrays de objetos, no JavaScript. Ou aqui, por exemplo, né, o objeto filme com os atributos título, gênero e duração. Então, no exemplo do filme, né, eu teria 3 coisas para guardar de cada item, digamos assim, né, no vetor. Então, definir um vetor de objetos nos permite realizar operações sobre esse vetor, como classificar os seus elementos por um de seus atributos. Um vetor de objetos é declarado da mesma forma que um vetor simples. E na inserção de itens no vetor de objetos, devemos indicar os atributos que os compõem. Então, aqui ficou meio zoadinho o meu slide, ficou lá para cima, mas dá para ver, né, um vetor de objetos. Eu tenho um vetor carros declarado, né, e estou adicionando valores a esse vetor com o método push. Então, o modelo Fusca, o preço 6.500. O modelo Escort, o preço 7.800. Ninguém suspeitou que esses exemplos aqui são dos anos 80, né? Mas tudo bem. Vou percorrer esse vetor da mesma forma, né? Com um for, a partir do índice 0, os índices continuam os mesmos, né? Da mesma forma. Enquanto o i for menor que o final, né? Enquanto não for o final do vetor, ele vai incrementar. Então, o que ele vai fazer? Vai mandar uma mensagem mostrando que o carro tem na posição i, modelo e mais o preço. Então, para mostrar, né, eu tenho que concatenar as duas propriedades. Aqui, ó, carro.z, né, que vai mostrar que vai pegar o elemento carro na posição 1, por exemplo, ponto modelo, né, ponto modelo, aí vai mostrar Fusca mais o RS, que vai indicar o preço, né, mais carro.i, ponto preço. Então, para eu conseguir mostrar, né, o Fuca e o 6.500. Nesse script, o vetor é inicialmente declarado, em seguida são realizadas 2 inclusões de veículos. Atente para a sintaxe que identifica um vetor de objetos. Deve-se utilizar as chaves para delimitar os atributos, e cada atributo deve ser seguido pelo 2 pontos, e pelo valor que será atribuído a ele. Assim também, né, dentro do vetor, notem aqui, não sei se acho que dá para enxergar bem, né, é aberto parênteses, e dentro desses parênteses, uma chave para colocar o valor. Então, dentro daquele var carros lá, vai ter o colchete, a chave, um objeto, daí fecha a chave, vírgula, abre chave de novo, um outro objeto, fecha a chave,
né? Então, os objetos vão ser separados por chaves dentro do vetor. E na sequência do script, utilizamos o comando for para percorrer os elementos do vetor e apresentar o conteúdo de cada um dos atributos. Então, como percorrer ele do mesmo jeito, né? A única diferença de quando eu tenho um vetor de objetos é que eu tenho mais de um valor dentro, né? Então, eu tenho que acessar o nome do vetor, né? O índice, ponto, o que eu quero mostrar. Qual propriedade, né? Que eu quero mostrar dentro do objeto. Posso também pesquisar e filtrar dados. Então, depois de possuirmos um conjunto de dados armazenados em uma lista, podemos exercitar algumas operações frequentemente realizadas sobre as listas, né? Os vetores também são chamados de listas, como pesquisa ou filtro de dados. Então, eu tenho o filter, que executa um callback uma vez para cada item, retornando o item, se o item for maior que 20, né? Eu consigo colocar uma expressão do que eu quero retornar, no caso aqui, se o item é maior que 20. Então, o filter, ele vai percorrer todo o vetor, né? E esse callback é o retorno. E aí, esse retorno, a gente diz o que a gente quer que esse callback nos retorne, né? No caso aqui, é um teste, né? Se o item é maior que 20. Então, ele vai percorrer todo o vetor, os elementos que forem maior que 20, ele vai gerar uma nova lista temporária, né? Para mostrar para a gente os valores. Se for true, né? Ele coloca os valores. Ele mostra os valores para a gente, na verdade, né? É que daí depende de como tu vai mandar retornar esse valor. Se tu quer ver esse valor, se vai mostrar na tela, enfim. Mas olhando de novo, acho que fica bem fácil de compreender, né? Ele percorrendo o vetor e mostrando os valores maiores que 20. Eu posso também classificar os itens do vetor. Então, o JavaScript dispõe do método sort para classificar os itens de um vetor em ordem alfabética crescente. Esse processo é importante para apresentar os nomes de alunos de uma turma ou de contatos telefônicos, por exemplo, em ordem alfabética. Contatos telefônicos a gente nem usa mais, né? Agora comecei a me questionar por que eu usei esses exemplos aqui, né? Mas, enfim. Mas numa agenda, né? De repente, um arquivo com nomes. Então, ao exibir os dados de uma lista em ordem, conseguimos facilmente localizar algum de seus elementos. Ao executar o método sort, o vetor passa a ficar ordenado. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui a execução do sort, tanto num vetor com strings, tá pequeno, pois é. É que se eu aumentar, ele sai ele sai da exibição, né? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo mostrar. Deixa eu ver aqui na exibição. Foco no conteúdo. Melhorou? Melhorou um pouquinho? É, Mudou o slide, Rafa. mudou o slide, é. O outro tá grande mesmo. Acho que tá igual. Tá igual, né? Esse aqui é o máximo que eu consigo mostrar apresentando. Mas acho que dá para ter uma ideia, né? Ali da lista de palavras e dos números. Sim. Só lendo já dá para ver. É. Mas ele vai colocar em ordem, se a gente der um sort, né? Ele retorna o vetor para a gente, né, de forma organizada, tá? Vamos lá. Caso seja necessário manter a lista na ordem original e apenas apresentar em uma função os dados ordenados, né? Por que função? Porque normalmente tudo vira uma função, né? Toda a lógica que a gente escreve nos, nos códigos ali, né? A gente sempre. Peraí, que sumiu, voltou. Ó, deu um tilt aqui agora.
De novo. Caso seja necessário manter a lista em ordem original e apenas apresentar em uma função os dados... eu estava falando de função, né? Quando a gente vai escrever a lógica de um código, normalmente a gente deixa tudo em função, né? Aí voltando lá para o início do JavaScript, que quando a gente separa o problema em vários pedaços, né? Em pedaços menores, a gente fica mais fácil para a gente enxergar a solução. Então, é uma boa prática, né, a gente usar funções para fazer isso. A gente vai pegar um problema grande, dividir em pequenas funções, né, para depois, para ir desmembrando, para ir resolvendo. Então, por exemplo, é possível criar uma cópia do vetor original a partir do método slice, né? É só porque eu vi aqui função, né, de fazer esse comentário, que, né, às vezes tu olha um baita problema, né, um algoritmo. Tu olha ele inteiro de cara, às vezes tu pensa assim, bah, mas eu não sei fazer isso. Mas quando tu divide esse problema em pequenos pedaços, né, fica mais fácil de a gente entender. Então, eu vou acelerar também, que é 15 para as 9 já. Eu fico falando muito, né. Então, o slice, a gente consegue pegar um pedaço do vetor, né. Esse método, que significa fatia, a pedaço ou porção em inglês, obtém um conjunto de elementos em um vetor. Então, esse aqui não tinha GIF, né. Sem parâmetros, ele obtém uma cópia com todos os elementos do vetor original. Então, se eu pegar o vetor, né, o nome do vetor ponto slice, e indicar o intervalo para ele, ele vai me gerar um novo vetor, né? Aí também depende do retorno que eu usar, e mostrando que eu pedi para ele sortear, no caso, né? Um slice. Então, aqui, como eu tenho do 0 ao 3, ele vai mostrar 1, 2, e aqui, ó, você olhou os índices, né? O índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. O índice 3 é o número 6, só que ele não pega o último, ele vai pegar os 3 primeiros, né? Por isso que ele mostrou 1, 3 e 5, tá? Que às vezes fazendo ali fica com dúvida, mas é por causa disso. Ele vai pegar um antes do último elemento que tu botou. Se tu botou até 5, né? Se tu botou até 3, ele vai pegar até o 2. E assim por diante. A gente também pode classificar os itens do vetor. Então, um detalhe importante sobre o processo de ordenação de listas em JavaScript é que os dados do vetor são classificados como strings, mesmo que o seu conteúdo seja formado apenas por números, né? Quando a gente informa valores lá nos inputs, eles vêm como strings. Caso seja necessário classificar os dados em ordem decrescente, podemos utilizar em conjunto os métodos sort e reverse. Então, além de ter vários métodos, a gente consegue combinar esses métodos. Eu posso aplicar mais de um ao mesmo tempo, como esse exemplo aqui, né, que eu posso usar o sort e o reverse juntos. O método reverse, como o nome sugere, inverte a ordem dos elementos em um vetor. Então, eu posso, então, fazer combinações aí. De repente, vocês estão olhando códigos, né, e enxergam, né, um join, um sort, um reverse. Vocês podem combinar todas essas lógicas, né, e de uma vez só em cima de um mesmo vetor. Então, em resumo, né, os vetores permitem armazenar listas de dados em um programa. Cada vetor contém um nome e um índice, cujo primeiro elemento ocupa a posição 0 do vetor. Em JavaScript, os vetores podem aumentar e diminuir de tamanho dinamicamente, era essa palavra que eu não estava lembrando, dinamicamente, não sendo necessário especificar o número de elementos da lista na sua declaração. As linguagens de programação dispõem de diversos métodos para trabalhar com os vetores, né? Além desses que eu mostrei, existem muitos outros. Por exemplo, método SOM, Reduce, Every, Map, Flat, Filter, ForEach, Find, Index, Find, Sort, Concat, Fill, Includes, Reverse, Flat Map. Tem o link aí no material do W3C, e lá tem o exemplo, né, do que faz cada um desses métodos. Então, em alguma situação, tu pode vir, né, precisar usar um desses para ajudar na tua lógica, né, para tu não precisar desenvolver toda a tua lógica, sendo que já tem métodos prontos que fazem isso.
Então, dentre as principais ações realizadas pelos métodos de manipulação de vetores, destacam-se o inserir e remover elementos no início e no final do vetor. Então, para inserção, utilize os métodos unshift e push, que inserem respectivamente um novo elemento no início e no final do vetor. Já a exclusão pode ser realizada com os métodos shift e pop para remover o primeiro e o último elemento da lista. Exibir o conteúdo do vetor a partir do uso da propriedade length, que retorna o tamanho do vetor, e de um laço de repetição criado com o comando for, é possível acessar cada um dos elementos do vetor. Utiliza-se variável de controle de laço e para referenciar cada índice. E o método join também é frequentemente utilizado para consultar a lista, pois ele converte o conteúdo do vetor em uma única string, separando os elementos por um ou mais caracteres. Localizar um item no vetor. Para essa tarefa, a linguagem JavaScript dispõe de um método indexOf, que retorna a posição da primeira ocorrência do conteúdo pesquisado no vetor, e do método lastIndexOf, que realiza a pesquisa do final para o início, também retornando a posição do elemento encontrado. Caso o conteúdo não exista no vetor, o valor -1 é retornado em ambos os métodos. Manipular um vetor de objetos com diferentes atributos. Um vetor de objetos pode armazenar, por exemplo, os atributos, modelo, marca, ano e preço dos veículos de uma revenda. As operações de inserção, exclusão e classificação dos elementos do vetor ocorrem para todos os seus atributos. Filtrar os dados da lista. A filtragem consiste em recuperar os elementos da lista que obedecem a algum critério, como o veículo da revenda com preço inferior a 20.000. Para realizar essa tarefa, é possível percorrer a lista e, a partir de uma condição, selecionar os itens em que a comparação retorna verdadeiro. E classificar os elementos do vetor. A classificação de dados, além de organizar o conteúdo da lista para uma exibição em ordem alfabética dos seus elementos, serve muitas vezes também como apoio para o processo de obtenção de informações relevantes sobre os dados da lista. Por exemplo, calcular e listar diferentes marcas armazenadas em um vetor de objetos, exibindo a quantidade de veículos de cada marca. Então, eu consigo também fazer operações matemáticas, né, em cima dos dados de uma lista, sendo ela uma lista simples ou uma lista de objetos. O que vai mudar na lista de objetos é a sintaxe, né, para acessar cada objeto. Esse processo é simplificado e se o vetor estiver classificado pelo campo da marca. Né, eu posso também selecionar, eu quero somar só os elementos, só os carros da marca Ford, por exemplo, eu também consigo, né, fazer essa especificação. O método sort classifica os itens de um vetor em ordem crescente e utilizar o método sort, seguido pelo método reverse, faz com que a lista fique em ordem decrescente, né? Primeiro organizo e depois inverto. Como eu falei para vocês, né, eu consigo fazer várias combinações de métodos, dependendo da lógica do que quer fazer. Aí deixei para vocês também para praticar, né, um programinha. Então, fazer um programinha que manipula uma lista de dados a serem armazenados em vetores. Então, elaborar um programa para gerar uma tabela com os jogos de uma fase eliminatória de um campeonato. O programa deve conter 3 funções a serem executadas no evento clique de cada botão para validar o preenchimento e adicionar um clube ao vetor de listar clubes, listar os clubes se houver, montar a tabela de jogos no formato primeiro versus último, segundo versus penúltimo, e assim por diante, e exibir a mensagem, e não listar a tabela de jogos caso o número de clubes informados seja ímpar. Aí tu lê tudo isso aqui junto, pensa assim, meu Deus, não sei fazer nada, né? Não consigo fazer isso. Mas o que que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro analisar quais os dados vocês vão precisar guardar, né? O que que vocês querem mostrar? E vão começar por pedacinhos, né? Aqui já tem uma dica dizendo que tem que criar 3 funções. Bastante informação.
Mas, assim, vocês vão dividir o problema, né? Então, para você validar o preenchimento, adicionar um clube no vetor e listar os clubes. Então, primeiro, né, cria uma função que recebe os valores e que mostra esses valores na tela. Nem precisa mostrar na letra A aqui, ó, porque aqui a letra B já diz listar os clubes se houver. Então, né, primeiro cria um vetor, preenche ele, depois mostra, né? Depois monta a tabela de jogos. Rafa, ficou mudo. Ah, porque eu tinha mutado para tossir, para não tossir no ouvido de vocês. Mas assim, mostrar a tabela de jogos no formato primeiro versus últimos é só botar, né, o stream e configurar para mostrar um time versus o outro time, por exemplo, tá? Não é difícil, é simples, é só dividir a tarefa, né? Ah, eu sei, mas vocês vão ver que não é difícil. E aqui algumas bibliografias. Eu também tinha um código para mostrar aqui para vocês, falta 5 minutinhos ainda, só para dar uma olhada aqui. Esse eu acho. Eu tô fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que às vezes eu já nem sei mais em qual deles que eu tô. Mas acho que esse aqui. É esse aqui. Olha só esse aqui na tela. Primeiro vamos olhar ele. Vocês estão vendo o VS Code, né? Que agora eu já nem não vejo o chat de vocês. Estão vendo? Sim, Rafa. Ah, tá. É que eu não vejo o chat, né? Quando eu tô compartilhando. Então, aquele códigozinho ali é de um consultório odontológico que está pedindo o nome de um paciente e 3 botões, ó. Aí a gente já desconfia, né, que nesses 3 botões aqui, cada um tem uma função por trás. Então, sempre pensa nisso, né, sempre divide as coisas em funções. Então, aqui eu vou botar Rafa, vou mandar adicionar, e ele já coloca e mostra a lista na tela para mim aqui, ó. Depois Lili, sei lá, Lili, Pedro, e assim por diante, tá? Então, esse meu primeiro botão só adiciona elementos em uma lista. Eu tenho um botão aqui chamado urgência. Ó, como não tem nada preenchido, ele vai me dar um alerta na tela pedindo para eu informar o nome do paciente. Então, quem é que está na urgência? O Pedro. Então, vamos colocar o Pedro na urgência. O Pedro passa para o primeiro da lista de novo aqui, ó. Ele estava lá em quarto, ele passou para primeiro porque ele está na urgência. Isso aqui poderia ter ficado separado, né? Mas aí eu fiz tudo junto. Mas dá para ver, né, a diferença. E atender. Quando eu clico em atender, ele vai pegar quem está na urgência, né? Quem está em primeiro para atender. Então, quem está em atendimento é o Pedro. E só. Ó, depois ele atende a Rafa, depois a Lili, depois Pedro de novo. Isso aqui está errado, isso aqui é um bug, eu não vi isso aqui na hora de fazer. O Pedro já foi atendido, né? Então teria que dizer que o Pedro já teria sido atendido. Mas enfim. Só um exemplo. Então, o que que eu tenho no front, né? Porque às vezes cria uma dúvida assim, como é que eu começo? Por onde eu começo, né? A gente começa pelo front. Lembrando que a gente está construindo sites, né? Olha. Eu, particularmente, acho muito difícil. Eu acho mais difícil, mas claro, daí cada um também com as suas preferências, né? Criar o front, o back primeiro e depois criar o front, né? Criar o back-end, depois o... A gente chama de back-end, né? A lógica do negócio. E depois criar o front. Eu prefiro criar o front e depois as funcionalidades para esse front, né? Então, o que que eu tenho no meu front aqui? Uma imagem, né? A imagem do médico lá, sentadinho lá. Depois, consultório odontológico, né? Um H1, mandando lá um consultório odontológico. E aí, dentro do P, meus inputs, né? Daí aqui lembrando só que eu não preciso obrigatoriamente ter inputs dentro de um form, eu posso ter inputs em outros lugares também, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um P e 3 botões lá dentro. O adicionar, o urgência e o atender. Cada botão tem o tipo button, né? Porque eu queria que criasse um botão e um ID.
Só para relembrar, né, que quando a gente está usando JavaScript, a gente precisa ter o ID para pegar. Um spam para mostrar o atendimento e um pré para mostrar a lista de pacientes, tá? Quando eu crio esse ID aqui, sem mandar nada na tela, né, porque aqui não está mostrando nada na tela, ele vai mostrar quando esse ID recebeu alguma coisa. É como se eu estivesse reservando a mesma coisa para o spam, né? Como se eu estivesse reservando um espaço, né, para mostrar uma informação na tela, quando eu faço isso aqui. E aí, aqui no JavaScript, que nem falei para vocês, né, a gente transforma tudo em funções. Então, eu criei meu vetor lá de pacientes, né, declarei de forma global, ó, o vetor está declarado com a variável, um var, né, então todo o meu código vai enxergar esse vetor. E as funções, então, adicionar paciente, eu vou pegar o ID do paciente e o da outlista, né, para obter o nome do paciente e colocar esse paciente na lista. Então, vai verificar o preenchimento do nome. Se o nome for vazio, né, vai mandar um alerta dizendo que o nome, informe o nome do paciente, que nem mostrou aquele alertinha lá. Aqui é só para deixar o cursor piscando, né, dentro da caixinha do input. E depois, com o push, eu vou começar a adicionar os nomes. Então, adiciono o nome ao final do vetor, né? O push. Então, eu insiro um, o próximo vai ser depois, né? Para simplificar o último no final. E um var lista aqui com string só para concatenar pacientes. Isso aqui é só uma firula, tá? Depois o laço, para percorrer os elementos do vetor. Então, do paciente do índice 0 até o final do vetor, né? Até o final dos elementos que o vetor recebeu aqui no push, ele vai adicionar a essa lista, né? Mais um, né? Então, por isso que vai ficando um embaixo do outro e com um númerozinho do lado aqui, ó. Não sei se vocês perceberam que quando eu coloco o nome aqui, ó, fica o número 1 e o nome, né? Então, esse número 1 é esse i que eu estou mostrando aqui, que é o do próprio vetor. Então, na posição 1, ele mostra tal coisa. Na posição... Aqui ele já está botando 1, porque ele incrementa aqui. Daí, quando ele incrementa, ele já tem 1. Então, por isso que a lista recebe o que ela já tinha, né? Que era o vazio, 1 mais 1. Não, tá certo. Ó, é 0 na primeira. 0 mais 1 mais o que for digitado no índice do paciente. E quebra uma linha. Esse barra N vai fazer quebrar uma linha, né? Como se fosse o BR lá no index, lá no HTML. E quebra uma linha e assim ele vai colocando os nomes um embaixo da outra, né? Esse outlist, isso aqui também é só para ele alterar, altera o conteúdo da tag outlist. Só para ele ir atualizando lá, né? E colocando um embaixo do outro, para atualizar a lista. Aí depois eu limpo o campo e posiciono o cursor no paciente de novo e deixo o cursor no foco, né? Então, em resumo, o que essa função está fazendo? Está recebendo os nomes e colocando numa lista e deixando o cursor piscando lá para esperar o próximo. Ó. Eu escrevi Rafa, né? Ele ficou piscando lá. Agora, Paty, por exemplo, ele vai colocar a Paty e vai deixar o cursor em foco aqui, né? Para receber o próximo. Atualiza a lista, né? Esse outlist text content que recebe lista, ele vai atualizando a lista para botar um embaixo do outro. Aí uma referência para o botão adicionar e associar a função do evento para ele, né? Então, o btn adicionar vai receber o document get element by id, que é o id do botão, né? Adicionar. E essa variável, né? Esse botão vai ficar esperando o evento clique para chamar a função adicionar paciente. Tá? Em resumo, isso aqui é outro método, né? Esses amarelos aqui, esse amarelo é outro método que é um método de escuta que a gente diz, né? Fica escutando, fica esperando o clique do botão, o clique
no botão para chamar a função adicionar paciente. Depois a outra função é para adicionar urgência. Então eu pego todos os elementos, ele vai fazer tudo de novo, né, praticamente tudo de novo. Só que ao invés de usar o o push, né, ele vai usar o unshift, que vai adicionar o nome no início do vetor, né. Então a lógica é a mesma, né, só que eu vou usar o outro método unshift para colocar o nome no início do vetor, né, para quem está em urgência ser atendido primeiro. Aí aqui da mesma forma, né, vou percorrer o vetor, vou colocar ele na lista, atualizar a lista e deixar sempre o foco lá na caixinha, no input, né, para receber o novo valor. Também tem um evento, desculpa, de lista aqui, para esperar um evento de escuta, né, o método que fica escutando, fica esperando o clique para chamar a função. Daí, do mesmo jeito, né, vou criar uma variável que vai receber o ID do botão urgência, e esse ID, né, vai ficar escutando o clique para chamar a função adicionar urgência. E aí depois outra função para atender o paciente, a mesma lógica de novo. Só que agora eu vou usar o método shift, né, para exibir, para remover o paciente do início da fila. Lembra, o shift remove o primeiro elemento. Então notem, né, que com aqueles métodos prontos, eu já consigo fazer a lógica que eu quero, de botar, tirar, né. O restante aqui é todo igual de novo, e no final um evento para escutar o clique, né, no botão de ID BT atender, né, no ID do botão atender. E terminou. Então cada botãozinho aqui, né, tem uma lista, tem uma função esperando por um clique, ó. Aí eu já tinha ali em atendimento, ó, se eu já tiver alguém, né, ele já atende, ó, atendeu a Rafa, atendeu a Paty, e depois não há mais pacientes na lista de espera. Esses alertas aqui eu trato com ifs, né, vocês viram ali que eu trato as condições com if. E dessa forma, que nem eu falei, se a gente parar para pensar, todos os códigos, né, que a gente vai desenvolver são funções. Então se tu dividir todas as etapas, né, em funções, tu consegue solucionar os problemas. Aqui, de repente, tu poderia usar ou mais uma, né. Por exemplo, aqui eu adicionei, que nem eu falei para vocês ali, tá bugado, porque eu vou só botar letras aqui. Quando eu boto em urgência, ele poderia criar outra lista, né, em outro lugar. Aqui, ó, na urgência, ó. Vou botar o HH na urgência. O H, ele ficou aqui no 6 e ficou no primeiro lugar da lista, ó. Ele poderia ser removido daqui, né, por exemplo. Poderia criar mais uma funçãozinha com mais um método para excluir aquele ali, tá. Mas e assim a gente vai resolvendo. 9:06, guris, quase consegui no tempo certo hoje. E aí, alguma dúvida? Bastante assunto, né, bastante informação hoje, mas eu acredito que olhando de novo ali, vocês consigam rever. Deixa eu ler as mensagens aqui agora. Ah, que mais? A Rose achou a aula interessante, muitas dicas. Eu tento sempre, né, porque assim é uma forma que eu estudo também, né, de fazendo e relembrando os conceitos, para fixar bem esses conceitos para mim mesmo, né. Porque a gente, mesmo que a gente já tenha visto algumas coisas, não sei se vocês notam que às vezes eu dou uma travada ali, mesmo que a gente já tenha feito e parou de fazer, parou de praticar, a a gente dá uma esquecida, né, então a gente demora às vezes um pouco para retomar o que a gente já viu. Ai, obrigado, Rose, que eu tô arrasando nas explicações. Deixa eu ter um mais leve e fácil, porque é que assim, a gente tem um problema que a gente isso acontece comigo também, tá, não vai achar que eu sou essa pessoa calma desde sempre, eu já superei isso, né.
Mas, assim, a gente coloca uma ansiedade, às vezes, né, no que a gente está vendo, e a gente tem que parar e pensar assim: não, peraí, só um pouquinho, não é tão feio assim, né? É só pegar isso, botar ali, se eu botar ali, acontece isso, entende? Não deixar assim tão pesado. A Camila disse que está pequeno, só lendo que a tabela, tá, a tabela já ajuda. Tá. É que achei engraçado que a Miriam disse que eu li o pensamento dela, mas esse pensamento não é só teu, Miriam, a gente também tem esse pensamento às vezes. Isso. Deu nó aqui. Não deu não, Miriam, tu vai ver, depois tu assiste direitinho, né? Tá colocando as coisas assim na ordem, tu vai vendo aqui, que não fica tão difícil. E essa ansiedade, essa coisa assim da gente ler a coisa e pensa, meu Deus do céu, não sei fazer isso, não sei por que a gente tem esse costume de, né, de pensar que não vai conseguir, sei lá, o que passa na cabeça, mas a gente consegue. Calma, respira, né? Vai dividindo as etapas ali. A gente tem muitas formas de procurar informação hoje em dia, né? Só não vale procurar lá no GPT, porque ele vai te dar a resposta completa, né? A gente tem que se esforçar, porque senão a gente acaba viciando no GPT. Sim, tá faltando profissional. Existem muitas vagas, né? Claro que nas vagas ali eles judiam, né? Precisa de uma lista de coisas e precisa ter conhecimento em muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes não é isso que acontece, né? Tu entra na vaga, tu não usa nem a metade do que eles pediram ali. Mas, mas realmente falta muita gente qualificada, né? E pela dificuldade é verdade, porque é uma área que a gente tem que estar sempre estudando, né? Mesmo que a gente já tenha estudado, a gente acaba esquecendo se a gente não praticar, né? Então, a gente tem que estar sempre ali vendo, fazendo um cursinho, né? Vendo alguém falar, vendo um podcast, vendo, sei lá, vendo um podcast, não, ouvindo um podcast, vendo alguém fazer um projetinho, né? Para relembrar pequenas coisas. E a profissão exige, né? É isso. Isso, a Camila está dizendo que tem que saber usar o GPT para ser um acessório e não substituir a gente. Porque senão a gente dá um próprio tiro no próprio, a gente dá um tiro no próprio pé, né? A gente acaba querendo só, eu vou lá no GPT que daí eu ganho tempo. Eu vou lá no GPT porque não sei o quê, daí quando vê a gente só está usando o GPT, né? A Rose diz que deveria ter uma empresa só para contratar os iniciantes, para ajudar os iniciantes a pegarem experiência mesmo sem pagar. Pois é, as empresas deveriam dar mais oportunidade, né? Porque todo mundo consegue aprender, né? Claro que aí vai do esforço e dedicação de cada um, mas todos temos condições de aprender. A gente muitas vezes precisa só da oportunidade, né? E é uma baita sacanagem, né? Quem está começando precisa ter experiência. Como é que vai ter experiência se nunca trabalhou, né? Se nunca teve oportunidade de ter experiência, como é que vai ter experiência, né? Mas acontece. Gurias, então tem material de estudo ali, deem uma olhadinha de novo no vídeo, né? Vão pegando bem o conceito, assim, e que no ramo de hotelaria começaram a dar oportunidades e estão conseguindo contratar pessoas bem capacitadas já. Então, poderia no ramo da informação, mas às vezes, sim, isso é uma grande coisa, mas as empresas pensam nisso também, se eu contratar uma pessoa que nunca trabalhou, ela não vai ter vícios de repente, né, e eu vou conseguir ensinar ela da forma que eu gosto. A gente tem que dar sorte, tem que procurar, né, às vezes a gente encontra empresas que dão oportunidades, né. O problema é que a gente quer ir para as empresas mais famosas, né. A gente quer eu quero trabalhar, sei lá, na Coca-Cola, por exemplo. Mas aí nessas empresas famosonas, assim, eles já querem que a gente entre debaixo da pauleira, né. E aí fica difícil realmente contratar
uma pessoa inexperiente. Mas são coisas que acontecem. Meninas, então, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Nenhuma, Rafa. Nenhuma por Obrigada. enquanto? Tá bom. Mas assim, assistam de novo, né, vocês viram que o conceito em si é simples, o que a gente tem que aprender a fazer é combinar a lógica, né, porque tem tudo que vocês já viram ali, um pouquinho na trilha 1, um pouquinho na trilha 2, estão vendo de novo na trilha 3, que é só aplicar, né, que é laço de repetição, declaração de variável, comando condicional, agora alguns métodos novos, né, para o vetor, o conceito do vetor também não é difícil, então é só montar o quebra-cabeça, né. A lógica, na verdade, é montar esse quebra-cabeça. Se a gente for olhar assim para os comandos que a gente precisa aprender, são poucos, né? Não são muitos. O que vai ali é da combinação deles, né? Para a gente conseguir construir a lógica, tá? Então, bons estudos e um bom fim de semana para vocês. Obrigada, Rafa. Bom fim de semana, meninas. Obrigado. Até semana que vem. Até Beijo. semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Parar de